Muito bem. Quando o ministério 24 horas diante do Senhor começou, Deus havia falado ao pastor Paulo, ao meu esposo, que este ministério teria 3 pilares. Seria oração sem cessar até Jesus voltar, adoração sem cessar até o Senhor voltar e a pregação da palavra sem cessar até Jesus voltar. No dia 31 de março de 2003, foram ungidos os primeiros 300 gideões e à meia-noite, ou seja, 0 hora do dia 1º de abril de 2003, iniciou-se a oração. No dia 7/7 de 2007, a adoração sem cessar iniciou. E pensamos quando iria começar a pregação da palavra sem cessar. Bem, a Suzy está aqui comigo e Deus nos tem falado tanto a respeito deste 3º pilar, não é, Suzy? E o que Deus tem nos trazido ultimamente? Vou deixar para você anunciar. Que privilégio poder falar disso, alguma coisa que queima no coração. Muito bem, é com muita alegria que nós queremos anunciar o início de um trabalho missionário que se chamará Missões 24 Horas. O ministério, como é conhecido, é um ministério 24 horas diante do Senhor. E agora nós teremos esse braço do ministério dos Gideões, do ministério 24 horas, que é o braço de missões. E vai ser um privilégio poder fazer parte desse mover que Deus está nos conduzindo. Uma coisa que eu acho muito linda que aconteceu no ministério foi exatamente o fato de que em cada estabelecimento, de cada pilar, vocês esperaram Deus dar a direção. Sim, o Senhor revelar passo a passo. Por mais que houvessem estratégias ou ideias, vamos fazer assim, né? Houve aquele momento em que um anjo cutucou o papai à noite, Deus está querendo a sua oração, e veio a direção. Houve um momento em que Deus trouxe como seria a oração, e eu sei que esse tempo de como seria a pregação está sendo gerado ainda. E do ano passado para cá, o que aconteceu foi Deus nos movendo em relação, em primeiro lugar, a essa viagem ao Congo. Como nós estivemos naquele país em 2011, e a necessidade, o grito de ajuda, o que nós vimos ali mexeu muito conosco, nós começamos a nos mobilizar para levar uma equipe agora em fevereiro. Sim. E nós adiamos essa viagem de fevereiro para julho, porque Deus tinha um plano. E mesmo tendo mobilizado toda uma equipe para ir agora em fevereiro, Deus nos deu essa estratégia de esperarmos um pouquinho para viajarmos de volta ao Congo em julho. E nesse processo de se preparar para essa viagem, Deus então começou a nos trazer as estratégias de alcance das nações, de preparo da noiva de Cristo em todas as nações com a mesma visão. Preparo para quê? Para o encontro com o Senhor Jesus. Cremos que Jesus está voltando. Cremos que Ele vai chamar um povo especial, separado por Ele. Um povo escolhido nessa terra tão corrompida, tão má. Um povo que escolheu amá-lo, um povo que escolheu servi-lo. E esse povo vai subir. Mas ele não vai subir de qualquer jeito. Deus quer uma noiva santa, sem ruga, sem mácula, uma igreja preparada. E a igreja são o quê? São pessoas. A igreja não é formada... Pessoas de todos os povos, de tribos, línguas e nações. Não é formada, né, por templos ou por placas. Sim. A igreja é a Maria, é a Nampilo, é um chinês que eu não vou saber falar o nome. Xiang. Um Xiang. E homens e mulheres que aqui ou lá pensam igual, amam a Deus igual, desejam o reino de Deus igual. E é tão gostoso quando nós podemos ir a outras nações e descobrir que o mesmo Espírito se move lá igual move aqui. Aleluia. E esse povo está sendo chamado pelo Senhor. E é esse povo que vai ser preparado. Como? Agora é com você. Sim. Nós vemos como que Deus faz todas as coisas
como lhe apraz e seguindo um propósito, seguindo um plano. Como que Deus nos prepara, como que Deus abre as portas e como Deus nos conduz. Então, quando estávamos preparando a viagem ao Congo, Suzy deve ir com uma equipe de mais ou menos 15 pessoas, 15, 16 pessoas, e ela vai falar um pouquinho sobre essa viagem. Então, nós fomos vendo, Senhor, como será o terceiro pilar? Será que nós vamos ter evangelistas pregando dia e noite? É bem possível que sim. Será que, como vai ser a leitura da palavra? E aguardamos Deus clarear todas as coisas. E com a vinda da Suzy e do Kaiser para o Brasil, retornando aqui à nossa cidade, nós vimos então que eles vieram, Deus os trouxe com uma finalidade muito especial. E surgiu então a missão 24 horas, levar a todas as nações da terra esta tocha. Assim como nas Olimpíadas, você vai até acender aquela pira lá, e vão caminhando com a tocha, e isto é simbólico. Nós vemos que esta tocha da oração, do preparo, da santidade, oração sem cessar, dia e noite, não só em alguns pontos estratégicos do planeta, mas em todas as cidades, em todas as nações, e é para todos os povos. Tão lindo, Suzy, que nós estamos vendo que essa missão 24 horas, ela estará indo não só para a África, não só para a Europa, mas Ásia, Austrália, Américas, e de uma maneira muito linda estamos vendo isto. Pastor Kaiser estará com alguns outros pastores indo ao Nepal, à base do Himalaia, procurar cristãos para levar a eles o treinamento bíblico, para prepará-los para levantar essa tocha oração sem cessar. Bem, e como nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o Congo, vamos adiantar assistindo a um VT. Quero que você veja algumas imagens do Congo, que está esperando em julho, se Deus quiser, na segunda quinzena, um grupo de brasileiros, um grupo de gideões, um grupo que vai levar esta tocha, vai levar para a educação, para a igreja, a bênção do Senhor sobre aquela nação. Com vocês, imagens do Congo. Aquele que sempre nos surpreende. Nós acabamos de chegar aqui e fomos surpreendidos mais uma vez com o que o Senhor nos mostrou. Eu estou aqui em frente a alguma coisa que eu não sabia nem que existia. Association Wapandage. O pastor Kitcher criou essa ONG. Wapandage quer dizer semear a semente. E nessa associação, eles estão cuidando de viúvas, de órfãos e de mulheres que foram abusadas. Então eles conseguiram 3 máquinas de costura. E com essas 3 máquinas de costura, eles estão ajudando as viúvas a costurarem para sobreviverem. E ele contou pra gente um pouco dessa luta que é aqui com relação ao abuso das mulheres. Então muitas mulheres têm que ir para as roças, elas colhem a mandioca e elas caminham com essas mandiocas. Eu tenho milhares de fotos mostrando isso. Com essas mandiocas, banana na cabeça para vir vender na cidade. É um meio de sobrevivência. E o que acontece? Quando elas estão andando no meio do mato, elas são sequestradas e elas sofrem um abuso. E é horrível a forma como ele descreveu isso para nós. Eles têm 15 dessas mulheres aqui que estão sendo cuidadas. Este é o pão que eles fazem aqui, que as mulheres aprendem. Parece muito gostoso.
Estou aqui em Kalemi, uma cidade bem no limite do Congo, já pertinho da fronteira com Burundi. Há um grande lago que para atravessá-lo nós gastaríamos um dia e uma noite para chegar até Burundi. Ou então vamos de avião até uma cidade próxima para depois chegarmos à capital de Burundi. E eu quero que vocês vejam um pouquinho da vida aqui em Kalemi. Aqui, uma das principais ruas de Kalemi. A gente pode ver o movimento o tempo inteiro, é assim, até a noite. É gente indo, vindo, bicicleta, o carro tudo passando, buzinando. Esse movimento aí, esse tantão de gente, é toda hora, o tempo inteiro até a noite. Nós vamos filmar aqui como coloca gasolina no carro. O que a gente tem aprendido aqui é o tanto de importância que eles dão à pessoa e não à produção. Então eles têm fazem uma questão de recepcionar, de estar com a gente. Isso reflete bastante o que a gente aprendeu aqui da vida deles. Eles são um país que teve uma guerra bem importante no período de 98 até 2000. Então, se o país não tem trabalho, não tem emprego, eles não têm o que fazer. Então, eles ficam sempre esperando. E eles não têm coragem de peitar as pessoas assim, de falar, ah, não, isso está errado. Se alguém vem, pede para eles, por exemplo, um dinheiro a mais, alguma coisa assim, eles acabam dando com cabecinha baixa, não questionam nada e tem uma relação dessa, eu chamaria de subserviência assim, com a autoridade, incrível, não é? E eu achei interessante o seguinte, que como teve esse período bem marcante na vida deles, da guerra, o que aconteceu? Que eles mais gozam e mais contam vantagens, como que uma coisa maravilhosa para eles é a paz que eles têm. Isso é que é importante, eles não importam se a cidade tá suja, se tá bagunçado, se é difícil, se não tem emprego, o que eles prezam, nós vivemos em perfeita paz. Muito bem, você pode ver um pouquinho aí do Congo. A África é um continente apaixonante pela sua beleza, a sua topografia, a sua fauna, a sua flora e o seu povo. Um povo que às vezes passando tanta necessidade é um povo tão alegre. Suas roupas coloridas, o seu largo sorriso, o seu jeito de ser, nós vemos como que a África apaixona. Você ficou apaixonada pela África, não é, Suzy? E como? Não só você, mas a família toda. É né? verdade. Né?